Olá, meus queridos, desejo que vocês estejam bem e com muita saúde. Estou com muita saudade de vocês. Eu sou a professora Joaines, né? Sou a professora de redação das turmas da manhã. Trabalho em parceria com a professora Ana Paula, que é a professora de redação das turmas da tarde. É um prazer, né, estar novamente iniciando uma videoaula com vocês. Eu espero que vocês consigam compreender o conteúdo. Vamos lá, vamos iniciar a nossa videoaula. Nós vamos trabalhar o texto dissertativo argumentativo, que é o tipo de textual que nós já estamos trabalhando ao decorrer desse ano e que será cobrado para vocês na redação do Enem. O que é o texto dissertativo argumentativo? O texto dissertativo argumentativo, ele é um gênero discursivo muito comum em provas de vestibular, como a FUVESP e no Enem. Em resumo, ele trata-se de uma produção em que um autor defende seu ponto de vista por meio de argumentos, ou seja, o texto dissertativo argumentativo, você vai defender o seu ponto de vista. Como é que você vai defender o seu ponto de vista? Através dos argumentos, né? Esses argumentos, eles serão trabalhados no desenvolvimento do texto dissertativo argumentativo. Quais são as principais características do texto dissertativo argumentativo? Ele tem presença de uma tese, ou seja, o ponto de vista, em geral, e é no primeiro parágrafo do texto. Então, ele vai apresentar uma tese, né, que é um ponto de vista, né, e ele vem no primeiro parágrafo do texto, né, primeiro parágrafo que nós chamamos de introdução. Ele também tem o desenvolvimento com argumentos que comprovem a tese. E esses desenvolvimentos, ele é trabalhado em qual parágrafo? No parágrafo dos desenvolvimento. E logo em seguida, nós também temos a conclusão em forma de síntese ou com proposta de solução para os problemas discutidos no texto, né? Então, nós também vamos ter a conclusão, ou seja, a finalização desse texto com proposta de solucionar o problema que foi discutido ao decorrer do texto. E também tem o que? O uso da norma padrão da língua portuguesa, ou seja, o uso da forma correta da língua portuguesa. Então, nós não podemos pegar e usar uma linguagem coloquial, né? Tem que ser a linguagem padrão da nossa língua, a forma correta como nós escrevemos, como nós temos que pronunciar a nossa língua portuguesa. A estrutura, né, do texto dissertativo argumentativo. Qual é a estrutura dele? Ele é dividido em três partes, né? Ou seja, a sua estrutura ela é dividida em três partes. Quais são essas três partes? É a introdução, a argumentação, que é o desenvolvimento, e conclusão. E cada uma delas tem suas particularidades, conforme explicaremos a seguir. Então, a primeira parte, né, da estrutura do texto dissertativo argumentativo é qual? É a parte que vem a introdução. E o que é que precisa ter numa introdução do texto dissertativo argumentativo? Ela fica no primeiro parágrafo, que está inserida a tese, ou seja, a ideia principal que você vai defender ao decorrer desse texto. Aqui o autor tentará apontar ao longo do texto por meio de procedimentos argumentativos. Os procedimentos argumentativos são os principais elementos de coesão textual na redação dissertativa argumentativa.
São responsáveis por espalhar os métodos de raciocínio e possíveis provas do autor para convencer o interlocutor de um determinado ponto de vista. Então, a introdução, né, ela está no primeiro parágrafo do texto dissertativo argumentativo. Você tem que apresentar a tese, ou seja, a ideia principal desse texto dissertativo, né? O ponto de vista desse texto dissertativo argumentativo. Qual é a ideia que você vai defender? Qual é o ponto de vista que você vai defender? Lembrando que no texto dissertativo argumentativo, né, quando você for defender essa ideia, essa tese, você tem que fazer o quê? Você tem que colocar ela de maneira imparcial, ou seja, você não pode colocar eu acho que é assim. Você tem que se referir a mais da maioria ou ao todo. Então, por isso que o texto dissertativo argumentativo é na terceira pessoa do plural, né? Porque ele tem que ser um texto imparcial, ou seja, você não vai poder colocar o seu ponto de vista nele. Desenvolvimento do texto dissertativo argumentativo. Essa parte da estrutura de uma redação pode ser resumida em duas palavras: a argumentação e exemplificação. Tudo que foi levantado na introdução deve ser discutido aqui e lembre-se de desenvolver uma ideia diferente para cada parágrafo. O primeiro parágrafo é relembrar a tese, ou seja, relembrar o ponto de vista ou objetivo que você criou na introdução. Por exemplo, numa redação sobre agrotóxico, você pode estabelecer como objetivo mostrar os agrotóxicos são um retrocesso para a saúde e para a agricultura. Então, você deve desmembrar esses dois objetivos, né? Então, como é que você vai desmembrar? Você pode colocar um parágrafo, né? O primeiro parágrafo do desenvolvimento e o outro para o segundo. Como exemplo, nós temos o quê? Você poderia escrever um parágrafo sobre o impacto dos agrotóxicos na saúde, né? Como o primeiro parágrafo, e o outro parágrafo você poderia desenvolver como os impactos dos agrotóxicos na agricultura. Então, a parte do desenvolvimento, vocês têm que fazer o quê? Vocês têm que desenvolver e principalmente, vocês o ideal é que vocês deixem em 2 parágrafos, né? Para que vocês consigam desenvolver bem, levando um desenvolvimento, né? Para a parte, uma argumentação para o lado positivo e outra argumentação para o lado negativo. Se o assunto não tem como ter nada de positivo, então você vai levar as duas argumentações para o lado negativo. Fazendo o quê? Como o exemplo disse aqui, você pode tratar o que causa de negativo na saúde, né, que foi o exemplo que foi trabalhado agora, e o que causa, né, os impactos dos agrotóxicos na agricultura de negativo. Então, assim, e se der para ser trabalhado as duas partes, ou seja, um lado positivo e um lado negativo, é ideal que se trabalhe tanto o positivo como o negativo. Para quê? Para que o corretor, ele perceba que vocês estão entendendo, estão dominando o assunto, né? Então, por isso que é bom que vocês coloquem 2 pontos de vista diferentes sobre o mesmo assunto. E no caso do desenvolvimento, ele vai ter o quê? Eles vão ser 2, 3, até 4 parágrafos você pode colocar de desenvolvimento, né? Agora sim, você tem que focar bem na sua argumentação, porque aqui é o coração da redação, né? Onde você vai conseguir expressar o que você está defendendo sobre aquele ponto de vista. Então, assim, é muito importante que vocês coloquem exemplos, né? Por quê? Porque os exemplos podem ser o quê? Pode ser dados, pode ser fatos, pode ser estatísticas que comprove que o ponto de vista que você está defendendo tem razão, tem embasamento, é um ponto de vista concreto e coerente. Por isso que não pode deixar de ter os exemplos, né? Não pode de forma alguma deixar de mostrar que o seu ponto de vista é correto. E você vai mostrar isso através
dos exemplos, dos dados, dos fatos, das estatísticas que vocês irão apresentar no desenvolvimento do texto dissertativo argumentativo. A outra parte, né, e a última parte do texto dissertativo argumentativo é a conclusão. E o que é que precisa ter na conclusão? A palavra-chave do desenvolvimento não é argumentação, não é você defender o ponto de vista através de argumentos e que esses argumentos sejam coerentes, sejam convincentes e verdadeiros e verídicos. Então, no último parágrafo, o que você deve ter em mente é a solução. Você apresentou na introdução uma ideia, né? Uma ideia, um ponto de vista. Você defendeu no desenvolvimento essa ideia através de argumentos, através de exemplos, né? Confirmando que o seu ponto de vista, né? Que o ponto de vista está correto. E agora, na conclusão, o que é que você vai fazer? Na conclusão, você vai ter que mostrar uma solução, vai tentar solucionar o problema que foi apresentado. Você levantou uma determinada questão ao longo do texto, certo? A conclusão é o momento de apresentar as possíveis saídas para o problema por meio da proposta de intervenção e, assim, finalizar a estrutura da redação de forma completa. Então, o que vocês precisam se atentar na parte da conclusão é justamente isso, e tentar solucionar o problema que foi apresentado. E tem duas perguntinhas, né, que não podem faltar de maneira alguma numa conclusão. São as perguntas quem e como. Quem vai ser o quê? Vai ser o agente, alguém de poder, uma instância maior que consiga solucionar o problema que foi apresentado. E como? Qual é a melhor maneira para esse problema ser solucionado? Então, essas duas perguntinhas, o quem e o como, não podem faltar em uma conclusão. Bom? E aí, a parte da conclusão, ela é somente de um parágrafo, e este parágrafo, ele vai dar justamente isso, a solução do problema que foi apresentado. Então, vamos lá, e tá um exemplo para que vocês consigam entender como que deve ser o texto dissertativo argumentativo. Então, vem a introdução, né, que é a tese, o desenvolvimento, né, que é o aprofundamento da tese por meio de estratégias argumentativas, que vão ser os argumentos que vocês apresentarão. Lembrando que deve ser um argumento positivo e um argumento negativo. E aí vem para a última parte, que é a conclusão, que você vai dar a retomada da tese e a intervenção, né? Essa intervenção é o quê? Você vai solucionar o problema que foi apresentado. Pronto, essa é a nossa explicação. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem nos comentários, curtam, né? E revisem, porque é muito importante que vocês fiquem assistindo essas videoaulas para que vocês consigam compreender melhor o conteúdo. Muito obrigada pela participação de vocês e até mais, se Deus quiser.